Quando você pensa no Titanic, provavelmente imagina o navio, o luxo, os passageiros, a viagem. Mas tem uma parte da história que quase ninguém conta. O que exatamente o Titanic estava carregando lá nos porões, embaixo de tudo? E a resposta é muito mais estranha do que você imagina. Porque o Titanic não era só um navio de passageiros, ele também era um cargueiro. O RMS na frente do nome dele significa Royal Mail Steamship, ou seja, navio a vapor do Correio Real Britânico. Ele carregava carga, encomendas e correspondência atravessando o Atlântico. E quando você olha a lista do que estava dentro daqueles porões, encontra coisas que não fazem o menor sentido juntas. A boa notícia é que essa lista existe. Ela se chama Manifesto de Carga e sobreviveu porque uma cópia foi enviada separadamente a bordo de outro navio. Então hoje a gente sabe, item por item, o que afundou junto com o Titanic. E é uma das listas mais bizarras que você vai ver. Vamos começar pelo item mais famoso: o carro. Dentro do porão dianteiro do Titanic, num convés bem lá embaixo chamado Convés Orlop, tinha um automóvel. Um Renault modelo CB Coupé de Ville, de 1912, novinho, comprado na Europa por um passageiro da primeira classe chamado William Carter. O carro não estava montado e pronto para dirigir. Ele estava dentro de um caixote de madeira. Era assim que se transportava automóvel pelo Atlântico naquela época. O carro chegava no porto, era fechado dentro de uma caixa de madeira, içado por um guindaste e descido pelo compartimento de carga. Do outro lado do oceano, era só tirar da caixa. Esse Renault aparece no manifesto com a descrição mais sem graça possível: um caso automóvel. Mas ele ficou famoso por outro motivo. Foi exatamente esse carro que inspirou aquela cena do filme do Titanic, de 1997, com o Jack e a Rose dentro do automóvel no porão. A cena é ficção. Mas o carro era real e estava mesmo lá embaixo. William Carter e a família sobreviveram ao naufrágio. E depois, ele entrou com um pedido de indenização no seguro, pela Lloyds de Londres, no valor de $5.000 pelo carro perdido. O Renault nunca foi recuperado. Ele continua em algum lugar lá embaixo, possivelmente ainda dentro daquele caixote de madeira, na parte da proa que ficou relativamente preservada. Mas o carro é só o começo, porque tem coisa muito mais estranha na lista. Por exemplo, 76 caixas de uma coisa chamada sangue de dragão. Pode parar e ler de novo. Sangue de dragão. Antes de você imaginar qualquer coisa fantástica, vou te contar o que é. Sangue de dragão não tem nada a ver com dragão. É uma resina vermelha, extraída de certas árvores, principalmente de uma palmeira do Sudeste Asiático. Quando você corta a casca dessas árvores, sai uma seiva vermelha intensa, da cor de sangue, e daí o nome. Essa resina era usada em uma porção de coisas naquela época, em vernizes, para dar aquela cor avermelhada bonita em móveis e instrumentos musicais, especialmente violinos, em cosméticos, em remédios tradicionais e até em rituais de algumas culturas. 76 caixas disso estavam indo para a América dentro do Titanic. E a estranheza continua. Tinha 12 caixas de penas de avestruz. Hoje isso parece aleatório, mas em 1912 fazia todo sentido. Penas de avestruz eram um artigo de luxo absoluto. Elas decoravam os chapéus extravagantes que as mulheres ricas usavam na época. O comércio de penas de avestruz movimentava tanto dinheiro no começo do século XX que, em alguns momentos, as penas chegaram a valer quase o mesmo peso em diamantes. 12 caixas dessas penas atravessando o oceano eram basicamente uma fortuna em acessório de moda. Tinha também 79 peles de cabra, 16 caixas de cabaças, 4 fardos de palha, caixas e mais caixas de algodão, de rendas, de luvas, de orquídeas, de tulipas, de bulbos de plantas,
34 caixas de tacos de golfe, caixas de canetas, caixas de escovas, 10 caixas de melões. Era um amontoado de coisas que não tinham relação nenhuma umas com as outras, todas empilhadas no mesmo porão, atravessando o Atlântico Norte. Mas tem 2 itens que merecem uma atenção especial. E o primeiro deles é, talvez, a coisa mais valiosa que afundou com o Titanic. Era um livro. Mas não era um livro qualquer. Era uma edição específica de um livro de poesia persa chamado Rubaiyat, de Omar Khayyam, um poeta e matemático persa que viveu lá no século XI. Esse livro não valia tanto pelo que estava escrito nele. Valia pela capa. Uma encadernadora britânica, a Sangorsky e Sutcliffe, passou anos fazendo a encadernação mais ambiciosa da história. Eles mesmos descreveram como a encadernação mais ambiciosa já feita por qualquer encadernador em qualquer período da história. A capa era de couro marroquino, decorada com 3 pavões com as caudas totalmente abertas, todos cravejados de pedras preciosas. No total, o livro tinha mais de 1000 pedras preciosas incrustadas. As contagens variam um pouco entre as fontes, mas falam em cerca de 1050 gemas, rubis, esmeraldas, ametistas e topázios, todas montadas em ouro. Os olhos das penas dos pavões eram feitos de pedras preciosas. A parte de baixo da capa tinha um instrumento musical persa desenhado em madeira fina e marfim. O livro foi exibido na Inglaterra e depois colocado em leilão. Foi comprado por um americano por 405 libras. E aqui tem uma ironia. O New York Times da época disse que esse valor era barato, talvez 1/3 do que o livro realmente valia. A demanda estava fraca por causa de uma greve de carvão que tinha esfriado a economia britânica. Esse livro foi embarcado para Nova York. O primeiro navio que ia levar ele saiu sem o livro a bordo por um problema de última hora. Então ele foi colocado na próxima embarcação disponível, que era o Titanic. O Rubaiyat, cravejado de 1000 pedras preciosas, foi para o fundo do Atlântico junto com o navio e nunca foi recuperado. Em algum lugar daquele campo de detritos, ou dentro do que sobrou dos porões, existe um livro com mais de 1000 gemas que ninguém nunca mais viu. E tem um detalhe que parece roteiro de filme. Poucas semanas depois do naufrágio, um dos artistas que criou a encadernação do livro, Francis Sangorsky, morreu afogado tentando salvar uma mulher que se afogava. O livro mais bonito que ele fez tinha afundado com o Titanic, e ele morreu na água poucas semanas depois. O segundo item que merece atenção especial não é uma joia, é algo muito mais simples, mas que talvez seja o mais comovente de toda a lista: a correspondência. O Titanic carregava 3.364 sacos de correio, e entre 700 e 800 encomendas. Lembra que o nome do navio significava navio a vapor do Correio Real? Isso não era decoração. Havia uma sala postal a bordo, com funcionários dedicados só a cuidar da correspondência durante a travessia. Pensa no que isso significa. Cada um daqueles sacos estava cheio de cartas. Cartas de pessoas comuns, escritas à mão, atravessando o oceano para chegar em famílias do outro lado. Pedidos de negócio, notícias de parentes, declarações de amor, fotos, documentos. Milhares e milhares de mensagens humanas que nunca chegaram ao destino. A maior parte dessa correspondência se perdeu para sempre. Algumas cartas que estavam com passageiros sobreviventes chegaram, mas o conteúdo daqueles sacos da sala postal foi quase todo engolido pelo oceano. E tem ainda um item que é quase engraçado de tão específico: uma máquina de fazer marmelada. Ela pertencia a uma passageira da segunda classe chamada Edwina Trout, conhecida como Winnie. Ela sobreviveu ao naufrágio, saiu num dos botes salva-vidas, mas a máquina de marmelada dela ficou para trás. Depois, ela entrou com um pedido de indenização contra a companhia do navio, a White Star Line, pela máquina perdida. O valor, 8 shillings e 5 pence. Quase nada.
mas para ela valia o suficiente para fazer o pedido. Winnie Trout, aliás, viveu até os 100 anos de idade. Ela morreu em 1984 e durante boa parte da vida foi presença frequente em eventos e encontros sobre o Titanic. Quando você junta tudo isso, percebe uma coisa interessante. O Titanic não estava carregando um tesouro organizado. Não era um cofre cheio de ouro. Era um retrato do mundo de 1912, embalado em caixas e empilhado num porão. Um carro de luxo, resina vermelha do Sudeste Asiático, penas de avestruz que valiam quase o peso em diamante, tacos de golfe, melões, um livro com 1000 pedras preciosas, uma máquina de marmelada de 8 shillings e milhares de cartas escritas à mão por gente que nunca vai saber que a gente está falando delas agora. Era o comércio inteiro de uma época atravessando o oceano num único navio. O valioso e o banal, lado a lado, no mesmo porão. O valor total de toda essa carga, se você trouxesse para os preços de hoje, passaria de 200 milhões de dólares. Mas o que realmente torna essa lista fascinante não é o valor em dinheiro. É o que ela conta sobre as pessoas. Cada item daquele porão pertencia a alguém. Tinha uma história, um destino, um motivo para estar ali. O carro do Carter, o livro do colecionador, a máquina de marmelada da Winnie, as cartas de milhares de desconhecidos. O Titanic costuma ser lembrado como uma história sobre um navio. Mas dentro dele, no escuro dos porões, ele carregava algo mais interessante ainda. Um inventário completo de tudo que as pessoas daquela época achavam que valia a pena mandar para o outro lado do mundo. E quase tudo isso continua lá embaixo, no escuro, no fundo do Atlântico, esperando ser lembrado. Comenta aqui embaixo. Qual desses itens te surpreendeu mais? O carro, o sangue de dragão ou o livro com 1000 pedras preciosas? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. A gente se vê no próximo episódio.